Bom dia, meus amores. Como estão aí pós-jogão de Copa? Coisa boa, né? O Brasil estava precisando torcer um pouquinho, ter um pouquinho de felicidade depois de tanta dificuldade, tantas dificuldades que nós temos visto nos últimos dias, né? Vamos lá falar um pouquinho mais sobre TDAH, construir um pouquinho mais do nosso conhecimento. Muitos pais têm a seguinte preocupação: o que foi que causou o TDAH? Por que meu filho tem o TDAH? Né? Então, nós vamos falar hoje sobre algumas coisas que podem contribuir, mas toda dificuldade ela é multifatorial. Isso significa que nós temos que considerar vários fatores que contribuem para aquela dificuldade. Como diz a Fernanda Landeiro, é como se nós considerássemos uma receita de um bolo. Então, você não faz um bolo só com farinha. Você também não faz um bolo só com ovos. Você precisa de diversos ingredientes a depender da sua receita: ovo, farinha, fermento, leite, chocolate, margarina. Ainda não é bolo. Você precisa bater esses ingredientes. Ainda não é bolo. Você precisa levar para assar esses ingredientes e aí sim você terá um bolo. A mesma analogia se aplica a qualquer dificuldade, a qualquer transtorno mental. Ele sempre será multifatorial. Então, nós temos causas genéticas envolvidas, causas ambientais, experiências de vida, tudo isso contribui. Mas o que nós já sabemos sobre o TDAH, especificamente falando, transtorno de atenção e déficit de hiperatividade, eu vou olhar aqui no meu apoio que eu publiquei para vocês, são alguns fatores, como por exemplo, a mãe que faz uso de tabaco na gestação. Então, o tabagismo na gestação pode contribuir, o uso de álcool, isso pela mãe, né? De drogas, contribuindo para que esse bebê nasça com baixo peso. Isso é um fator de risco. A dieta dessa mãe, como que ela lidou com essa gestação, e também história de vida. Abuso infantil, crianças que foram negligenciadas, que passaram por múltiplos lares adotivos, crianças que foram expostas a essas neurotoxinas ambientais. Tem sim a questão do fator genético, principalmente em parentes biológicos de primeiro grau, e tem uma linha de pesquisa que mostra que 80% dos casos são hereditários da parte masculina. Por isso que eu disse no vídeo anterior que é muito comum diagnosticar a criança e de repente o pai se identificar também, mas tem os 20% da parte feminina também. Deficiências visuais, deficiências auditivas, anomalias metabólicas, transtorno do sono, deficiências nutricionais, epilepsia. Então, existem vários fatores que podem contribuir. E mais para frente eu vou explicar que o TDAH ele pode ser a dificuldade base ou ele também pode ser uma comorbidade, quando você associa duas dificuldades. Então, por exemplo, não é incomum você ter uma criança dentro do espectro do transtorno autista com comorbidade em TDAH. Não é incomum você ter uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e também bipolaridade e também transtornos ansiosos. Então, algumas vezes as patologias elas se unem numa mesma criança, no mesmo indivíduo. Fato é, queridos, que uma boa investigação, um bom diagnóstico precisa perpassar por todos esses caminhos. Por isso que não é um diagnóstico simples de ser dado. Tecnicamente, basta um olhar clínico, mas eu prefiro uma avaliação onde possa ter testes, uma avaliação neuropsicológica, onde tenha diversos testes. Se for necessário, se a criança também estiver com dificuldade escolar, uma avaliação psicopedagógica. Se essa criança tem dificuldade de fala, uma avaliação com a fono. E só o olhar do neuropediatra ou do psiquiatra infantil, porque precisam ser investigadas todas essas histórias de vida, todas as funções cognitivas, toda a parte emocional,
para daí sim nós traçarmos um plano de tratamento bem diretivo, porque senão você fica atirando no escuro, perdendo o seu tempo e o tempo da família e da criança, e vira um desgaste que não chega a ser a lugar nenhum. Mas o mais importante é nós sabermos que com a genética, pouco se pode fazer. A genética está posta. E aí, o que faremos? Procurar culpados não resolverá a situação. O grande poder é a epigenética, que é o ambiente. Então, a partir do momento que se tem um diagnóstico, o que faremos com isso? Como que o ambiente será adequado para dar o suporte, para formar uma rede de apoio para essa criança ou para esse adulto. Então, a ideia é colocar essa criança no centro, cercar de pessoas falando a mesma linguagem, com o mesmo objetivo, e aí terá de envolver escola, profissionais, familiares, cuidadores, para que só então nós consigamos dar essa rede, esse suporte de superação. Então, o ambiente, ele tem esse poder sim de maximizar muito o transtorno ou de minimizar, que é o que nós esperamos, de trazer remissão, de trazer qualidade de vida. Então, não importa muito saber de onde veio, por que aconteceu, culpar esse ou aquele elemento. O que importa é ter o diagnóstico e o que faremos a partir do diagnóstico. Porque qualquer dificuldade que não seja tratada, a tendência será piorar. Mesmo que você tenha uma feridinha, se você não tratar, aquela feridinha vai infeccionar e vai piorar. Raramente vai curar sozinha, porque existe muito esse discurso, né? Ah, deixa o tempo passar, é o tempo da criança, com o tempo ele melhora. Não melhora, queridos, piora muito, porque outros fatores vão chegando, diversas frustrações, diversos fracassos na vida, vai abalando a autoestima, vai abalando relacionamentos, troca de escola, recuperação, vai toda hora para a diretoria, tudo isso gera um desgaste emocional imenso na criança. Então, quando se chega para o diagnóstico aqui com 6 aninhos, é muito mais tranquilo, tem uma vidinha curta para ser resolvida. Mas quando já chega na adolescência, com 14, 17, 20 anos ou adulto, tem jeito, mas vai dar muito mais trabalho. Então, não hesite em diagnosticar. Se você tem suspeita, procure um diagnóstico, porque o diagnóstico não tem contraindicação. Se deu alguma coisa, vamos tratar, vamos fazer as intervenções o mais precocemente possível para evitar um caminho de sofrimento para essa criança. Se não deu, ótimo, tira um peso nas costas e vamos tratar outras questões. Tá bom, queridos? Então, por hoje é isso e nós voltamos com mais vídeo para continuar conversando. Podem continuar mandando as dúvidas, estou adorando essa interação de vocês e na medida do possível nós vamos mandando os vídeos. Beijo, boa sexta-feira, bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus.